as crianças, hoje, se você medir o teor de chumbo nelas no cabelo, uma professora nossa mediu isso, é preocupante, são índices preocupantes. Então, esse é um exemplo pequeno. O chumbo estava ali perto, né, veio do rio, ele passa ali no estuário, tem mais ou menos 70 quilômetros de distância, ele entra na cadeia trófica, nos peixes e foi parar nas pessoas, né? Mas vamos falar de outros componentes, né? Vamos falar dos hormônios, vamos falar dos antibióticos, né? Então isso tudo vai aparecer. Uma hora vai voltar, né? Eu tinha uma vez um marinheiro muito sábio, daqueles bem chucros, mas muito sábio, me disse: o que você manda para o mar, ele te devolve, e o que você tira dele, ele pega de volta. Então é meio isso mesmo, é nessa ideia sistêmica desse fluxo, né? Se você causar essas questões tóxicas, elas de um jeito ou de outro vão voltar para a gente. Então cabe mais essa, para mim a provocação está mais nessa reflexão aí sobre o fluxo, sobre esses rejeitos animais contaminados, né, que vão para lá e voltam para a gente eventualmente aí em forma de benzóis malucos, né? O pessoal da química sabe melhor do que eu isso, então que podem causar câncer, sei lá, todas essas coisas aí, e parece distante falar isso, ou você está pirando no câncer e tal, não, real, galera, é possível, é possível. Eu queria falar que eu não vi o documentário, mas eu vou comentar com base no que o Tito falou. Assim, por conta da nossa característica desse consumo excessivo de proteína animal, de suíno, de bovino, né? Os rejeitos têm que ir para algum lugar. Isso é evidente. Tipo, armazenar isso no lugar que você pode causar maiores problemas é a pior das soluções. Você jogar no oceano de uma maneira controlada, obviamente, o oceano é o melhor lugar para você jogar rejeitos finais de uma maneira que você tenha controle sobre ela, né? Então é isso que os emissários submarinos, que nem eu falei anteriormente, fazem, né? Eles têm uma vazão estipulada que você vai descartar com base na concentração de tais constituintes, seja ele nitrogênio, fosfato ou metais como o chumbo, o mercúrio. Por quê? Porque já foram feitos estudos com base nas concentrações dessas constituintes e como eles podem impactar a cadeia trófica nos mares, nos oceanos, né? Além desse caso do chumbo, que o Tito falou, tem os primeiros registros de intoxicação por alimentação de frutos do mar foi registrado no Japão, com mercúrio, né? Na época, uma pequena comunidade de uma cidade japonesa, muitas pessoas começaram a falecer, a apresentar câncer de uma hora para outra, e aí começaram a estudar a localidade e viram que tinha muito mercúrio concentrado nos organismos que eles se alimentavam, marinhos, né? Por que isso? Porque acabava que os dejetos industriais chegavam ali na região, e o mercúrio, ele tem uma característica de alguns outros metais que ele biomagnifica ao longo da teia. O que isso quer dizer, né? O organismo pequeno vai lá, de alguma maneira, come alguma coisa e aquela coisa está com mercúrio. E o mercúrio ele não vai ser descartado, não vai passar pelo processo de excreta, né? Para retirar esse composto. Ele fica no organismo. Aí vem outro organismo e come aquele bichinho. Mas ele não vai comer só aquele bichinho, vai comer ele mais 10. E aí, então, aquele bicho também vai acumular toda a concentração que tinha de mercúrio daqueles 10. Isso vai acontecendo até chegar no predador de topo, que geralmente é quando o ser humano consome, e ele vai pegar aquela concentração que estava no bichinho que era pequena e ela virou 1000 vezes, 1 milhão de vezes maior do que aquilo. E isso vai ter um impacto no ser humano, né? Então você precisa ter esse balanço do que você joga, de tal maneira de encontrar qual é o limite aceitável dos metais no que a gente consome ou descarta no ambiente. Né? Você tem que fazer essa análise do que é transitório para o que não é transitório. Porque se você joga muito nitrogênio, muito fosfato, são nitrogênios que são usados por todos os organismos, e eles não são acumuladores, não são prejudiciais. Você pode causar um efeito temporário de eutrofização. Eutrofização é quando a gente joga tanta matéria orgânica numa região, tanto nutriente, que você favorece o crescimento abusivo de algas. Você vai fazer com que elas cresçam, se multipliquem de uma maneira tão intensa que elas consomem tanto daquele material, elas se multiplicam e depois elas morrem. E quando elas morrem, elas precisam o oxigênio atua como o degradador aquela matéria orgânica. E quando o oxigênio atua como degradador, ele sai da concentração da água e causa o efeito de apoxia ou hipoxia, que é a falta de oxigênio dissolvido, e os organismos morrem. Mas geralmente a eutrofização
por exemplo, no mar, é um efeito transitório, porque você tem a reposição muito rápida da água naquele ambiente. Você vai ver eutrofização em alguns lugares com umas características específicas, onde tem a ressurgência, que a gente não falou aqui. A ressurgência é quando você traz águas mais ricas do fundo do oceano, cheias de nutriente, por conta dos padrões de vento. O vento sopra numa região, de tal maneira que você empurra a água superficial para um lado e a água vem de baixo trazendo material rico que estava depositado ali ao longo do tempo, através da bomba biológica que o Tito falou no começo, que o organismo, eles produzem, fazem fotossíntese, morrem, decaem, ficam lá embaixo e depois eles voltam. Então isso pode acontecer de maneira natural, mas quando a gente coloca o nutriente no meio de uma maneira artificial, como dejetos, sangue, você pode fazer que isso ocorra. Mas se não for num lago, que é um ambiente fechado, que você vai provavelmente ferrar ali por um bom tempo, no oceano é um transitório. Eu acho que, na minha opinião, o maior problema é realmente dessa questão dos metais pesados que podem persistir ao longo do tempo e podem causar um problema de saúde pública que a gente só vai observar daqui a alguns anos. Então, é muito tentar entender o que está sendo descartado, analisar como está sendo descartado, se é legal, se não é legal. Se não for legal, você tem todos os regimes de lei para aplicar e punir quem descartou aquilo. O outro objetivo é achar quem fez isso, né? Então, é problemático, mas tem diversos tipos de como isso pode impactar o meio ambiente e nós mesmos, né? Falando disso que o Igor mencionou dos metais pesados ainda, ele estava falando, para quem quiser procurar, tá, chama Desastre de Minamata, para quem quiser fazer uma pesquisa sobre isso. Aconteceu mais ou menos, se não me engano, 58, 59, tá? Acho que 59. Bom, enfim. E no Desastre de Minamata, a coisa mais interessante é o seguinte: às vezes a síndrome de Minamata, que eles falavam que as manifestações do corpo referentes ao mercúrio, elas demoravam muito tempo. Algumas manifestavam em dias, meses e anos. E eu estou falando anos, 20 anos. E tinha umas ondas de manifestação. Então a gente pode fazer um paralelo com a Covid, no sentido de que você se contaminava comendo, né? Porque lá, por ser uma região muito próxima do mar, é uma região tradicionalmente pesqueira, ainda mais no Japão. E aí as pessoas tinham ondas da síndrome, né? Não no sentido como a Covid, que você vai transmitindo de um para o outro, né? Que essa é a grande questão, mas que as pessoas vão tendo esse problema ao longo de várias épocas da história. Então é como se você pegasse Covid hoje, mas só fosse manifestar daqui 2 anos, entendeu? E você nem sabe, né? Você nunca vai saber. E pode manifestar de forma leve ou você ficar cego e morrer rapidamente, ou virar um câncer. Então a questão dos metais pesados é uma outra, e acho que voltando à pergunta do Paulo, mas para fechar, esse seria o nosso grande vírus do mar, assim, um dos grandes vírus do mar, nesse sentido pandêmico, vamos pensar assim, onde talvez a gente conseguisse catastroficamente contaminar toda a vida marinha com uma coisa muito drástica e espalhar isso para todo mundo, né? Então, acho que esse é um ponto bem, bem sensível para mencionar aí. Bom, então vamos falar um pouco de geopolítica dos oceanos, né? Já que, do ponto de vista natural, é bem preocupante. Mas há pesquisas aí, né, de que ao depósitos submarinos a gente pode encontrar elementos químicos como cobalto, manganês, lítio, né, que é utilizado na fabricação de bateria de celular e carro elétrico, e mais cerca de 17 metais que são chamados de terras raras, né, que é uma caracterização meio enganosa, porque dentro do mar eles são comuns, né. E aí tem uns metais estranhos, tipo telúrio, samário, ítrio, enfim, vários metais bem, bem diferentes, assim, que hoje estão sendo vistos pelos países mais desenvolvidos, né, União Europeia, Estados Unidos, próprio Brasil, como a grande movimentação natural futura, né? E há até um medo, assim, de que vai ter uma debandada, uma nova corrida de ouro para dentro do mar para ter uma mineração marítima, né? E aí, falando da revista Piauí de novo, do jornalista Cláudio Ângelo, de julho de 2018, ele fala de uma elevação do Rio Grande aqui no Brasil, né? 1.500 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, enfim, uma terra gigantesca, do tamanho da Inglaterra, enfim, que seria explorada, e há um embate até do Brasil com o Reino Unido, e assim, quão real é essa corrida dos minérios e como que a mineração marítima pode impactar e deve impactar a gente daqui a pouco? Bom,
Trabalhei com renováveis, né, Léo? Então, o assunto das baterias é um assunto que está bombando aí nas renováveis, né? No intuito de viabilizar 100% as renováveis, a gente teria que ter baterias gigantescas, né? E aí, aproveitando esse gancho, esse cenário, né? Então, o lítio, como você falou, e alguns outros desses minerais, eles estão no mar em abundância. Você minera de uma forma extremamente agressiva, né? Então você vai pegar um barco, imagina um barco gigantesco com um aspirador de pó enorme. Eu falo enorme, tipo, cabe eu em cima de você, o Igor e o Paulo em cima de mim, assim, esse é o tamanho da boca do negócio. Ele entra lá e vai aspirando tudo, né? Então, um aspirador gigante, incluindo vida marinha, incluindo corais e o que tiver pela frente. É um aspirador agressivo, né? E vai tirar lítio. Você pode explorar diamante dentro do mar. Aqui a gente sabe que a costa brasileira tem diamante, por exemplo, para ser explorado no fundo do mar, né? Então você vem e vai passando esse aspirador e vai pegando esses minerais todos, né? O Brasil tem uma riqueza que nós sabemos, né? Exatamente como você pontuou da elevação do Rio Grande, entre alguns diamante na costa do Espírito Santo. Mais para cima, a gente tem muito carbonato de cálcio, que é usado para fazer pasta de dente, por exemplo. A gente tem regiões ótimas para se minerar sal, né? Sal de cozinha. E para tantas outras coisas. Não só secando água, mas também no intuito de minerar alguns outros sais raros. E é importante falar, quando a gente vai falar de metais no oceano, né, que você falou que tem uns nomes esquisitos. Se você pegar a tabela periódica inteira, tá tudo lá dentro. Tirando o que a gente sintetizou, que é aqueles Uno Not, o Uno não sei o quê, todo o resto está dentro do mar, né? Você vai encontrar no mar todos os metais. E há metais e por aí vai. Tem algumas outras minerações, por exemplo, de flúor. Tem uma discussão muito grande se a gente devia minerar enxofre dos geysers marinhos, que gera muito enxofre, que tem a ver com as questões das bactérias. Então, existe um interesse, sim, grande de estar fazendo uma mineração oceânica. Os países desenvolvidos têm um interesse agressivo nisso. Para você ter ideia, aqui no Brasil, vários dos nossos montes, né, montanhas que nós temos submersas, têm nomes chineses e russos, porque eles estão perto da nossa zona econômica exclusiva, mas não são bem propriedade do Brasil, de certa forma. Então, o pessoal passa aqui pertinho, crava sua bandeira, águas internacionais, né, e o nome fica em russo ou em chinês. Então, existe sim essa corrida do ouro, né? Não só pensando em petróleo, porque quando a gente pensa em riqueza, a gente está pensando em petróleo, mas dos minérios. E hoje está todo mundo olhando para isso, por quê? Porque é caro, né? A gente falou, a ciência marinha é cara, então minerar isso também é caro, né? Mas, por outro lado, você não tem em uma quantidade hoje que nós queremos ter, né? Porque antes o lítio era um mineral pouco usado, agora que ele é usado para fazer as grandes baterias, né? Todo mundo quer um celular de bateria de lítio, um notebook de bateria de lítio, porque dura pra caramba, né? Só que para eu ter trocado celular a cada 2 anos de bateria de lítio, eu estou acabando com o lítio do planeta. E o que é acabar com o lítio do planeta, né? É pensar nos fluxos, nos processos que envolvem essa decomposição desse material que entra na cadeia trófica, que são essenciais para a vida, porque esses minerais, esses metais em quantidades pequenas, eles são essenciais para a vida, né? Então não é que o problema é você ter chumbo no sangue, quer dizer, chumbo no sangue é um problema, mas pensando em minerais mais leves, não é que é um problema você os ter, é um problema você os ter em excesso, né? Fazendo um paralelo bem bobo, mas excesso de sal e pressão alta, né? São respostas do nosso corpo. Excesso de água e as explosões das nossas células, né, das mitocôndrias. Você mata elas afogadas e morre por excesso de água. E água é uma coisa benéfica para nós, né? Então, é uma questão do equilíbrio. E aí, conforme você vai tirando esse material de algum lugar, quer dizer que ele está faltando, né? E você pode falar, mas eu estou tirando o lítio para sofrer um processo geológico, decomposição, entrar na cadeia trófica, blá, blá, blá. É muito longo. Mas é o tempo da natureza, né? É o tempo do meio ambiente, que é diferente do nosso tempo, né? Então, quando a gente está falando dos minerais, da nossa responsabilidade, corresponsabilidade com o planeta, a gente vai estar falando sobre isso, sobre que até minerar lítio é um problema, não só por destruir o oceano, mas por alterar um fluxo de um mineral, né? Falando do lítio por conta da energia, mas a gente pode ir para tantos outros minerais. O titânio é um ótimo exemplo, que está sendo, hoje já tem pessoal olhando muito para o mar. Ouro é um outro exemplo. Os nossos notebooks e computadores que nós estamos usando para nos comunicar, todos eles têm um pouquinho de ouro nos seus processadores para alta velocidade, né? Então o pessoal gosta de ter aquele PC gamer super legal, aquela TV bacana. Tem que lembrar que você tem um pouquinho de ouro ali, que é um outro processador, né?
E de onde está vindo esse ouro? Está vindo de uma mineração de ouro. Mas e quando fica difícil minerar ouro? Eu vou olhar para o mar, né? O ouro vai